Boa tarde, jovens. Vamos para o nosso segundo exemplo agora. Uma janela retangular de vidro de 8 milímetros de espessura, 1,2 metros de altura e 1,5 metros de largura. Separa um estúdio, onde a temperatura deve ser mantida a 20 graus, e a outra, sala vizinha, está a 10 graus. Letra A. Qual é o fluxo de calor através dessa janela? Isso na letra A. Dado que a condutividade do vidro é de 0,8 watts por metro Kelvin. Então vamos lá para a letra A. A espessura é 8 milímetros. De milímetro para metro são 3 casas, então a gente acrescenta 10 a menos 3 e está transformado. 8 vezes 10 a menos 3. A área da janela, como ela é retangular, é só multiplicar a base vezes a altura. Então teremos 1,2 multiplicado por 1,5, que vai dar um total de... Deixa eu apagar esse metro aqui que é desnecessário. Essa unidade de medida. 1,5 vezes 1,2 dá 1,8 metros quadrados para a área da janela. Pronto. A diferença de temperatura é só subtrair a temperatura das duas salas. Então vai ser 30 menos 20, que são 10 graus Celsius. Agora a gente pode calcular o fluxo, já que a constante é dada na questão do vidro, que é 0,8 watts por metro Kelvin. O fluxo vai ser, melhor dizendo, diretamente proporcional à área, diretamente proporcional à diferença de temperatura entre os dois ambientes e inversamente proporcional à espessura. A constante 0,8, a área 1,8, a diferença de temperatura é 10 e a espessura 8 vezes 10 a menos 3. A gente pode multiplicar o 10 com essa casa decimal, ou melhor dizendo, multiplicar o 10 pelo 0,8 e a casa decimal vai embora, o 8 fica inteiro. Aí a gente cancela o 8 de cima com o 8 de baixo. E esse menos 3 negativo, vindo para cima, o expoente fica positivo. Então teremos que o fluxo vai ser 1,8 multiplicado por 10 a 3. Como 10 a 3 é a mesma coisa de 1000, já que são 3 casas decimais, teremos que o fluxo de calor é 1.800 watts. E está respondida a letra A. Vamos para a letra B. Suponha que o estúdio esteja praticamente vazio e que o ar-condicionado tenha sido desligado. Obviamente a sala vai começar a esquentar. Quanto tempo demora, o X da questão é o tempo, na letra B, quanto tempo demora para a temperatura do estúdio subir para 21? Se o fluxo de calor passar apenas através dessa janela. Dado que o volume de ar na sala é 20 metros cúbicos, a densidade do ar nesse ambiente é 1,3 kg por metro cúbico e o calor específico do ar 720 joules por quilo Kelvin. A diferença de temperatura agora não é 30 para 20, agora é 30 para 21, o que dá 9 graus Celsius, um pouquinho a menos. Novamente pegando a definição de fluxo, que é diretamente proporcional à área, e a diferença de temperatura inversamente proporcional à espessura, a gente substitui os valores, a constante 0,8, a área continua sendo 1,8, a diferença de temperatura é 9, e a espessura, já que a janela é a mesma, continua sendo 8 vezes 10 a menos 3. Para facilitar a nossa vida, vamos fazer aqui uma modificação. Vamos lá. Como 0,8 tem uma casa decimal, eu vou só reescrever esse 0,8, vou escrever 8 vezes 10 a menos 1. Multiplica o 1,8 vezes o 9, nós vamos ter 16,2. E repete embaixo o 8 vezes 10 a menos 3. Essa modificação foi apenas para eliminar o 8 de cima e de baixo. E mais uma vez passa esse 10 a menos 3 para cima. Então nós vamos ter 16,2 vezes 10 a menos 1 multiplicado por 10 a 3 positivo. O que nos vai dar um fluxo de 16,2 vezes 10 a 2. Como 10 a 2 é a mesma coisa de 100, multiplicado por 16,2 vai dar 1.620. Mas para um efeito de didática, vamos arredondar isso aqui para 1.600, que devido ao tamanho, esse 20 não vai influenciar muita coisa. Isso facilita a nossa
resolução e o entendimento da questão fica bem mais simples. Esse vídeo só iria atrapalhar o raciocínio. Prosseguindo. Só que nós temos o volume e também temos a densidade. Como a gente tem dois fluxos, na letra A e na letra B, duas situações, a gente pode ter agora calcular o fluxo, digamos, o fluxo médio. Como na primeira situação deu 1.800 e na segunda deu 1.600, é claro que o fluxo médio é o valor intermediário entre as duas situações, 1.700. Esse é o fluxo médio entre o 1.800 e o 1.600. A densidade é a massa sobre o volume. Como a gente tem que a densidade é 1,3, substituindo o volume que é 20, e fazendo o produto dos meios, nós vamos ter 20 multiplicado por 1,3, que dá exatamente 26 quilos. Da equação fundamental da calorimetria, nós sabemos que Q é igual a mc delta T. A massa deu 26, o calor específico é 720 e a diferença de temperatura é 1. Por que 1? Porque eu estou comparando com a primeira situação. De 20 para 21, a variação de temperatura, porque aqui não é diferença, é variação entre a situação anterior e essa última. Foi só de 1 grau. A sala estava 20 e aumentou para 21. Então aqui nós vamos ter um total de 18.000, multiplicando isso aqui na calculadora para ganhar tempo, 18.720. E novamente, por uma questão de didática, eu vou arredondar isso aqui para 19.000. Então nós vamos ter 19.000 joules de calor. Como o fluxo de calor é a quantidade de calor sobre o tempo, então o tempo é a quantidade de calor sobre o fluxo, só mudei de posição. Então, o intervalo de tempo para essa situação ocorrer vai ser 1.900, que é a energia, dividido pelo fluxo médio entre a situação anterior e essa, que é de 1.700. Só coloquei um zero a mais aqui. Deixa eu consertar isso aqui. 19.000 para 1.700. 19.000 para 1.700, a gente cancela 2 zeros, só para facilitar o nosso raciocínio, nós vamos ter 190 dividido para 17, que dá aproximadamente 11 segundos, não é exato. E esse é o tempo que demora para essa sala aumentar em 1 grau Celsius. E finalizamos o nosso problema.